E lá vamos nós de novo. Um novo vírus está surgindo aonde? Lá mesmo, na China. De novo na China. Por que será? O que está acontecendo com a China? Que brotam vários vírus e tem que ser lá, não vem de outro lugar, vem da China. Só que eu vou trazer isso para vocês agora porque surgiu imagens de hospitais lotados de gente. Ou seja, esse vírus está se espalhando rápido. É por isso que eu vou trazer para vocês. Porque tinha surgido um outro, o POC, não sei das quantas, que também o OMS tinha dado um alerta, só que sumiu, parou. Falou que, cuidado, gente, porque está se espalhando rápido, né? E aí não se ouviu mais falar. Só que esse não. Os hospitais lá na China estão lotados. Então é isso que eu vou falar hoje com você, mas antes, para você que não me conhece, sou a Viviane Andrade neste canal, a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Primeiro, vamos às imagens. Aqui, por exemplo, como vocês podem ver aqui em cima, 15 horas atrás saiu no Daily Mail essas imagens aqui de um hospital na China. Aí tem outras imagens aqui também, ó, do Instagram, tá bom? Vou soltar aqui para vocês também. Eu trouxe isso aqui porque realmente os hospitais estão lotados. E aí, o que é o bendito do vírus? Vamos entender agora. O que traz preocupação para mim foi porque os hospitais estão cheios. E aqui, ó, o misterioso vírus que domina a China, o que nós sabemos sobre ele. E aqui está falando que a China está enfrentando um surto de metapneumovírus humano, que é o HMPV, um vírus respiratório que causa sintomas semelhantes ao da gripe. Qual outro que surgiu aí, que também tinha sintomas parecidos com o da gripe? Ele mesmo. O vírus que se espalha por gotículas e contato próximo afeta crianças e idosos. Qual vírus causava a mesma coisa? Era transmitido por gotícula, por estar perto das pessoas? Ele mesmo. Coincidência. E aonde surgiu? Na China. Coincidências apenas, né, meus amigos? Pois é, 5 anos depois dele mesmo, o coronavírus, emergir na China, outro vírus misterioso está chamando a atenção. As autoridades da China estão enfrentando o surto de metapneumovírus humano em várias partes do país. E aí você pensa, surgiu agora, como a Covid, surgiu agora. Não, meus amigos. Estranhamente, esse vírus já estava por aí há muito tempo, mas também coincidentemente, como o coronavírus, ele se espalhou rapidamente e coincidentemente, como o coronavírus, penso eu, um vírus que está aqui há muito tempo e do nada ele começa a se espalhar, ele foi o quê? Geneticamente modificado? Não, desculpa. Erro meu, geneticamente modificado não. As pessoas pegam um vírus para estudar ele. Aí elas modificam o vírus e aí de repente ele foge assim de um laboratório. Viviane, mas não foi isso que aconteceu com o coronavírus, já foi provado, a China disse que não foi isso. Não foi, né? Depois que eu terminar de ler essa notícia, eu vou mostrar para vocês um outro vídeo com as atualizações do que surgiram em dezembro, sobre as análises americanas, sobre o que a OMS está investigando, pedindo mais investigações para a China, porque agora não se acredita mais que foi o que aconteceu, né? Um animal que transmitiu para o humano. Agora tem outras informações a respeito disso, então vamos entender esse primeiro. E já eu trago esse vídeo com outras informações sobre a atualização do coronavírus. Vamos lá. As autoridades pediram aos cidadãos que usem máscaras faciais e lavem as mãos com frequência. Curioso que foi a mesma coisa que eles pediram em relação ao coronavírus e também não funcionou. Por quê? Porque a máscara não vai impedir que gotículas
saiam da máscara, né? Não é uma máscara especial e mesmo que fosse, não funciona. Já foi comprovado que as máscaras faciais simplesmente não funcionam e também não funciona o afastamento lá, né? Ficar 1 metro e não sei quanto de outra pessoa, enfim, essas bobagens todas. Mas o pessoal lá tá usando porque as pessoas têm medo. E por as pessoas terem medo, elas vão fazer o que as autoridades estão pedindo. Vai que ajuda, vai que... De acordo com o site, o meta não sei das quantas vírus humano é um vírus RNA. Será que o Covid era RNA? Era RNA. Foi encontrado pela primeira vez, veja, em 2001, por pesquisadores holandeses que estudavam as amostras de crianças com infecção respiratória. 2001. Esse vírus está por aí desde 2021. E aí, do nada, assim, começa a infectar um monte de gente. Estranho, não é? Pois é, também acho. Estudos mostram que o vírus existe há pelo menos 6 décadas. É transmitido principalmente em gotículas através de tosse e espirros, a mesma coisa da Covid. A transmissão também pode ocorrer devido ao contato próximo com pessoas infectadas e à exposição a ambientes contaminados. Nada muda, tá, galera? Só muda o nome aqui. O vírus tem um período de incubação de 3 a 5 dias. A mesma coisa, gente, é o Covid com outro nome, na verdade. A resposta imunológica induzida pelo HMPV é muito fraca para impedir infecções repetidas. Porque a Covid, por mais que você tenha pegado, você não está livre dela. Você pega, teve gente que pegou, sei lá, 10 vezes. Tem gente que sofre até hoje com esse negócio. Eu peguei uma vez só, graças a Deus, e foi depois do quê? Dela mesmo, da vacina. E aqui, né, continuando, é mais detectada no inverno e na primavera, pelo que entendi, lá na China. O HMPV tem maior probabilidade de infectar crianças e idosos, pode se manifestar com sintomas de resfriado comum, como tosse, febre, congestão nasal e chiado no peito. E casos graves também podem resultar em bronquite e pneumonia. O HMPV pode, né, matar pessoas com condições médicas subjacentes, a mesma coisa do coronavírus. Quem estava com a saúde mais debilitada tinha mais chance de, infelizmente, sofrer o que sofreram, né, na época. E aí, aqui que vem o pulo do gato. Não há vacinas contra o HMPV. Aí você vê o vídeo de novo da galera lá na China, hospitais lotados, e aí todo mundo assim, meu Deus, tá contaminando as pessoas muito rapidamente. O que a gente precisa? De uma vacina, mesmo que, veja, medicamentos de venda livre, como paracetamol ou ibuprofeno, podem ajudar. Podem ajudar. Ou seja, mais dinheiro para a indústria se um monte de gente começar a ficar doente, e aí vão ter muitos paracetamóis e ibuprofenos, vai faltar esses medicamentos, mas aí eles vão falar assim, a gente precisa de algo que pare definitivamente com as infecções e blá blá blá, e aí a gente vai criar as vacinas de formas rápidas e assim, em frações de, sei lá, quantos meses? 6 meses! Vamos criar uma vacina em tempo recorde, porque a gente precisa parar com as infecções. Olha só, um vírus que não tem vacina está se espalhando pelo mundo de forma mágica e rápida, não é? Pois é. Então essas são as informações sobre esse vírus que está causando congestionamentos nos hospitais. E agora sim eu vou trazer para vocês as atualizações sobre o que aconteceu, né, com o coronavírus. E aqui é uma matéria especial do China em Foco, tá bom? E aí a gente vai ouvir o que ela tem para falar. Vamos. Foi a omissão do regime chinês. Eu vou trazer aqui para vocês 4 pontos principais dessas omissões do regime que realmente ajudaram este vírus a se espalhar mais rapidamente. Primeiramente, foi claro toda a censura, principalmente a jornalistas e médicos que estavam tentando trazer a verdade à tona.
Outra questão também foi que, em um primeiro momento, o regime chinês não permitiu que a OMS fizesse investigações dentro do país para tentar determinar as origens da Covid-19. E quando eles permitiram, mais de um ano depois, em janeiro de 2021, o acesso para essas investigações foi bem restrito. Por exemplo, eles não puderam nem mesmo conversar com moradores locais. Outra questão também foi que a OMS tinha pedido informações de mais de 147 pacientes para o regime chinês para tentar aprofundar essas investigações. No entanto, o regime apenas forneceu a essa organização um breve resumo do que tinha acontecido. Um terceiro ponto muito interessante também é quanto à questão do paciente zero. Por exemplo, o regime chinês afirma que a primeira pessoa que contraiu este vírus foi em 8 de dezembro. A OMS, no entanto, afirma que foi dia 1º de dezembro. Pode parecer poucos dias de diferença. No entanto, poucos dias faz toda a diferença quando se trata de conter um vírus que está se espalhando mundialmente. Trazendo agora algumas informações interessantes para vocês, em 2020 o Epoch Times em chinês e inglês tiveram acesso a documentos vazados que mostravam que, na verdade, em setembro de 2019 o regime chinês já estava tratando pacientes que tinham sintomas exatamente iguais ao da Covid-19. Claro, essas informações não foram confirmadas pelo regime chinês. No entanto, isso foi algo bem importante porque já demonstravam a possibilidade de várias pessoas já terem contraído Covid-19 e o regime chinês, claro, ter tentado acobertar isso. E agora, no mês passado, um relatório muito importante sobre as origens da Covid-19 foi publicado. Este relatório é a conclusão de 2 anos de investigações de um subcomitê do governo americano liderado por republicanos. Entre outras coisas, eles concluíram que agências governamentais dos Estados Unidos, membros da comunidade científica internacional e o regime chinês procuraram encobrir fatos sobre as origens da pandemia. Outra questão também foi que eles concluíram que muito possivelmente este vírus tenha sim se originado em um laboratório em Wuhan, porque de acordo com eles, as características deste vírus não seria de um vírus natural, então muito dificilmente este vírus teria surgido da natureza. Outra questão bem interessante foi que eles pontuam que por conta de todo o encobertamento do regime chinês, foi sim mais fácil para que este vírus se espalhasse por todo o mundo. Outra questão interessante que eles também trouxeram à tona foi que a OMS acreditou muito nos dados divulgados pelo regime chinês e que isso foi muito prejudicial. Por exemplo, um dos pontos que eles destacam foi que o regime chinês disse à OMS que este vírus não era transmissível entre humanos. Então a OMS divulgou essas informações e, claro, as medidas que seriam as medidas necessárias para se preparar para a transmissibilidade entre humanos não foram tomadas. Coisa importante para pontuar aqui. Ela falou, por exemplo, que o regime chinês deu uma data diferente aí sobre a transmissão do vírus, ou seja, é uma data onde eles falaram que foi depois do que realmente foi provado que foi. E ainda também foi em dezembro, o que me leva a questionar, né? Questionamentos e opiniões, gente, não são verdades, tá? Quero deixar bem claro aqui. Essa é a minha opinião da análise dos fatos, do que está sendo divulgado e do que está sendo falado. Você tire as suas conclusões como você quiser, porque, por exemplo, eu estou te trazendo essas informações. Eu estou lendo a notícia, eu estou dando a minha opinião, como eu leio os fatos. Aí você lê os seus fatos e deixa aqui nos comentários o que você acha sobre a situação. Não é o que eu estou dizendo, é verdade, é como eu vejo as coisas, tá? E esse é um canal de opinião também. Eu trago a notícia e trago a minha opinião em cima da notícia que eu estou dando para vocês. Então, o que dá a entender também que foi no final do ano, momentos onde as pessoas estão celebrando, estão de férias, estão viajando para vários lugares, ou seja, muito mais pessoas estão tendo contato com outras pessoas de outros lugares do mundo. Por exemplo, eu viajei para a China, uma pessoa que é da Europa, ela traz o vírus para a Europa. Conseguiram entender? E agora também, porque se hoje, dia 3, 4 de janeiro, já está os hospitais todos lotados, significa que as pessoas entraram em contato umas com as outras quando? No final do ano, nas celebrações. Não que a China celebre o Ano Novo como a gente, né? Porque eles têm o Ano Novo chinês, lá é outra data. Mas as pessoas estão mais juntas, unidas. E teve outra coisa que ela falou aí, por exemplo, que o vírus foi comprovado que ele não nasceu na natureza. Este aqui já foi comprovado que ele está na natureza há muito tempo. E porque do nada ele começou a se alastrar muito. E outra, do nada, ele começou, agora os hospitais estão lotados. As primeiras 10 pessoas, né? Porque assim,
Quando você tem um grupo de pessoas que está tendo o mesmo sintoma e você percebe que é esse vírus que está causando isso, sei lá, as primeiras 10, você já dá um alerta, você já avisa. Não, agora tem centenas de pessoas com os mesmos sintomas e com o mesmo vírus. Por que não foi anunciado antes? Por que se esperou? Esse é o problema. Aí são os questionamentos, né? Então, meus amigos, eu não acho que isso vai se espalhar, sair da China, não. Eu acho que é mais uma forma que eles estão colocando medo novamente nas pessoas. Surgindo um novo vírus, igual o tal do EPOC, não sei das quantas, não era EPOC. Tinha um outro vírus aí que a OMS estava alastrando, dizendo que era preocupante, agora não se escuta mais falar, agora esse, mas de repente, lá na frente surge um outro que esse sim se espalha no mundo todo. Então eu acho que eles estão fazendo uma experiência, né, de como as pessoas vão reagir depois da Covid. As pessoas na Covid reagiram de forma em pânico, todo mundo aceitou tudo o que foi mandado fazer. Usa máscara, fica longe 1,5 metro. Não senta perto do outro, esse tipo de coisa. Então, todo mundo obedeceu. Agora que a Covid se acalmou, ninguém mais fala de Covid, sumiu, provavelmente eles estão vendo como o povo vai reagir em relação a uma nova onda de vírus. E esse vírus aí, pelo jeito, não é tão forte quanto a Covid, mas mesmo assim já dá para ter uma noção de como as pessoas vão reagir. Vão ficar com medo? Ninguém liga? Ninguém quer saber de vacina? Entendeu? Minha opinião. Mas qual é a de vocês? Deixa aqui embaixo. Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!